dessa noite será também em Atos capítulo 16. Eu vou reportar uma parte de uma história que nós lemos aqui agora há pouco. Justamente dois versículos, duas breves passagens do capítulo 16. Os versos 30 e 31 do capítulo 16 de Atos. Então eu peço a toda a igreja que abra sua Bíblia em Atos e fiquem atentos aos versos 30 e 31 que eu vou estar lendo nesse momento. Diz assim o texto santo e sagrado de Deus: E conduzindo-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bom Deus, Pai das misericórdias, Deus da salvação, nós te pedimos, Senhor, agora, nesse exato momento, que tu se compadeça, Deus, de todas as almas que estão neste lugar. Que esta palavra pregada essa noite, Senhor Deus, desperte corações, salve os perdidos e edifique a igreja de Cristo, aqueles que já são salvos, que já conhecem e provaram da tua graça maravilhosa. Senhor, tua palavra nos ensina que a salvação vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E a salvação significa crer no Senhor Jesus. Apenas isso. Então, nosso Deus, essa noite faça uma grande obra nos corações que estão aqui presentes. Especialmente, nosso Deus, naqueles corações ainda não regenerados, que ainda não receberam a luz do Evangelho, que ainda não nasceram de novo e nem foram transformados pelo teu poder. É o que nós te pedimos, nosso Deus. Em Jesus, o teu santo Filho, nosso Salvador. Amém. Esses dois versos que nós acabamos de ler, 30 e 31, eles, na verdade, sintetizam uma história maior que começa no verso 16 desse mesmo capítulo, Atos 16, verso 16, e segue até o verso 34. Essa é a passagem inteira, e eu recortei dessa passagem apenas os versos 30 e 31, porque eu quero tratar especialmente sobre eles. Mas é importante que os irmãos tenham em mente esse contexto maior, porque essa passagem fala de salvação, irmãos. E a salvação é uma das coisas mais importantes quando nós pensamos na pregação do Evangelho. O Evangelho foi nos dado para ser proclamado, para que as pessoas que ouvirem creiam em Jesus, o Senhor. O Evangelho nada mais é do que pregar a Jesus Cristo e a sua salvação maravilhosa. Então é pelo ouvir o Evangelho e crer no Senhor Jesus que as pessoas são salvas, que acontece a grande operação da graça de Deus no coração do homem. Essa transformação, esta cirurgia espiritual que unicamente é operada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo, por Cristo Jesus o Senhor. Então, falar de salvação, pregar sobre a salvação, é estar no campo da Bíblia, está no assunto que a Escritura trata de maneira mais abrangente e geral. Mas eu quero, antes de falar exatamente sobre isso, tratar um pouco com os irmãos sobre o contexto dessa passagem em que o carcereiro dessa prisão é salvo por Jesus Cristo. Essa passagem começa no verso 16, quando os evangelistas, Paulo e Silas, estão ali na cidade pregando sobre Jesus. Eles já estão ali há algum tempo pregando sobre Jesus. E numa dessas ocasiões, uma mulher que era adivinhadora
e ela era uma escrava e trabalhava para alguns homens ricos daquela cidade. Ela era a moeda daqueles homens, o comércio daqueles homens pela adivinhação. Ela então começa a perseguir Paulo e Silas para onde eles vão. E onde Paulo e Silas se dirigiam, como diz o texto no verso 16 em diante, aquela mulher possuída por espírito demoníaco, ela saía gritando nas ruas da cidade, apontando para Paulo e Silas, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e pregam a salvação. E era essa a mensagem que aquela mulher, dia após dia, por onde os apóstolos iam, por onde Paulo andava, por onde Silas que o acompanhava ia, aquela mulher repetia. Na verdade, aquele espírito imundo pela boca daquela mulher repetia diariamente. Então, feito isso, Paulo, pelo poder de Deus, expulsa o demônio daquela cidade, pela autoridade de Cristo, daquela mulher. Ele diz: eu te mando, sai dela. E o espírito imundo sai daquela mulher. Ela fica limpa. E os homens, os senhores daquela mulher, que recebiam um grande lucro por causa do trabalho dela de adivinhação, percebem que a empresa deles está arruinada. Como agora eles obterão lucro se a moeda que eles têm foi roubada? O demônio saiu daquela mulher. Então eles são denunciados aos magistrados daquela cidade e eles são então açoitados pelos magistrados e são jogados na prisão. E o carcereiro recebe a incumbência de manter aqueles homens presos no mais profundo interior da prisão, daquela cadeia. E ele ainda, o apóstolo Paulo e Silas são amarrados, acorrentados a um tronco. Então essa é a condição deles ali. Mas durante a noite, quando Paulo e Silas estão orando a Deus e cantando, exaltando o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus envia um grande terremoto àquela cidade, de maneira que a prisão, o prédio em que eles estavam presos, sacode todo. O texto diz que as bases da prisão tremem todas e as portas da prisão se abrem. Isso poderia aparentemente ser visto como alguma coisa natural. Houve um terremoto, a casa se mexeu toda, os ferrolhos conseguiram ali se destravar por causa do balanço e as portas se abriram. Tudo bem que possa acontecer com uma porta, mas com todas as portas da prisão, já é algo que nós devemos questionar. E mais, não só as portas das prisões se abriram, mas o texto diz que as cadeias em que eles estavam presos aos troncos se abriram também. Então, Deus soltou os apóstolos, o apóstolo Paulo e Silas, e os outros presos que estavam ali com eles. O carcereiro que estava dormindo, acordando com um tremor, vendo a sua cadeia completamente aberta, as portas da prisão abertas, ele pretende se suicidar, porque ele era responsável com a própria vida pelos presos. Assim era a legislação romana. Um preso, um carcereiro, ele era responsável pelos presos e ele, se algum preso fugisse, pagava com a própria vida. Essa era a maneira de manter a guarda bem atenta, não é? E então o carcereiro ia se suicidar porque sabia que o castigo que ele sofreria de Roma seria tão grande e culminaria na sua morte, era melhor ele morrer ali rapidamente com a sua espada. Mas Paulo e Silas gritaram dizendo: não faça isso, nós estamos todos aqui. E aquele homem então pega uma lamparina e ele vai até o cárcere, em que as portas estão abertas, estava escuro, e ele vê ali os homens todos, ninguém saiu, ninguém fugiu. Ele percebeu que aquelas coisas que estavam acontecendo não eram naturais. Houve um terremoto, aconteceu esse miraculoso, porque tudo se abriu de repente, todas as cadeias se abrem, todos os cadeados são abertos, todas as correntes caem, as portas todas, os ferrolhos todos se abrem. Então isso não é natural de forma nenhuma. E o carcereiro sabia que aqueles homens que estavam presos,
eram reconhecidamente servos do Deus vivo, pelo menos era isso que eles diziam, e aqui as pessoas diziam também. O carcereiro soube que aqueles homens estavam presos, porque eles expulsaram o demônio de uma mulher. Todas estas coisas chegaram ao ouvido do carcereiro, que em primeiro momento não deu grande importância. Mas depois de todo esse acontecimento, que ele pôde ver com seus olhos, ou pelo menos perceber quando acordou, ele viu que uma coisa extraordinária tinha acontecido. Então, ele vai com uma lamparina na prisão, onde estão Paulo e Silas, e ele percebe que eles estão lá. E aí então vem o ponto principal dessa mensagem, verso 30 e 31. Conduzindo-os para fora, o carcereiro disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Essa, irmãos, é a pergunta mais importante de todas as perguntas que o homem pode fazer. Às vezes as pessoas discutem assim: será que o homem foi mesmo à Lua? Eu acho que ir à Lua é algo muito importante. É você fazer uma grande viagem. Na época, na década de 60, quando provavelmente o homem foi na Lua ou não, naquela época já era um feito extraordinário. Até hoje, irmãos, 2024, ainda é extraordinário o homem ter ido na Lua. E a pergunta é: o homem foi mesmo na Lua ou aquilo é propaganda americana? Bom, não sei. Eu sei que é um feito muito importante. É uma pergunta importante também, porque a resposta a essa pergunta, ela vai nos mostrar muita coisa. Mas certamente não é a pergunta mais importante para a vida do homem. Certamente essa pergunta não vai mudar a sua vida em especial. Nenhuma pergunta vai mudar a sua vida de maneira tão poderosa como esta pergunta que foi elencada pelo carcereiro de Filipe. O que devo fazer para ser salvo? Meus irmãos, tem alguns detalhes aqui que eu gostaria de tratar com vocês nessa noite. Primeiro, porque há quem diga que textos como esse não devem ser pregados na igreja porque são textos que apelam para a salvação de almas. Como é que eu vou pregar uma passagem como essa numa igreja em que todos são crentes? Então, as pessoas dizem que somente devemos pregar este sermão ou passagens como essa se houver descrentes na igreja. Isso porque há uma sugestão de que todos os membros da igreja são genuinamente pessoas salvas. É assim que, de maneira mais geral, a gente pensa, não é? A nossa igreja tem 50 membros, são 50 pessoas salvas, porque nós consideramos de imediato que todos que são membros da igreja são salvos. Então, para que pregar um sermão sobre a salvação para um povo que já é salvo? Há uma certa lógica nesse raciocínio, não é mesmo? Por que eu vou estar interessado em um sermão que chama para a salvação se eu já tenho a salvação? A igreja, afinal de contas, é a comunidade do povo de Deus. É o povo salvo por Jesus Cristo. Portanto, não carece de salvação. Tais passagens seriam apenas informativas para a igreja ou rememoriais, com a função de relembrar os crentes que a salvação é uma obra gratuita de Cristo por meio da fé. Então, geralmente, esse argumento ele é usado para que passagens assim não sejam pregadas para uma comunidade apenas de crentes. Se alguém quer pregar uma passagem como essa, ele deve se dirigir a um auditório de pessoas não convertidas. Ele deve pregar uma passagem como essa numa praça pública ou
num evento em que ele é convidado, numa universidade, num outro lugar, em que ele é chamado para trazer uma palavra. Num ambiente em que ele sabe que pelo menos a grande maioria dos que estão ouvindo não são cristãos. Mas não na igreja, porque na igreja todos são cristãos, assim se pensa. Mas, mesmo se essa fosse apenas uma passagem meramente informativa, ela já seria por si mesmo uma mensagem evangelística em essência, meus irmãos. Pois nós somos informados que a salvação é pela fé em Cristo nessa passagem. Ainda que eu esteja apenas informando a vocês isso, eu estou pregando evangelisticamente, porque eu estou anunciando que a salvação pela fé em Cristo Jesus é a única esperança que há. Quem quer que esteja ouvindo esse sermão na igreja, com essa informação embutida, tem a obrigação moral de perguntar a si mesmo: eu realmente creio em Jesus Cristo? Então, se essa mensagem é pregada numa igreja, como está sendo agora, cada um de vocês deve perguntar para si mesmo se realmente são crentes. Será que eu devo ouvir essa mensagem? Será que eu sou mesmo salvo? Sou mesmo cristão? Se eu for, essa mensagem me chama para a salvação, mas eu já sou salvo. Mas se eu não sou salvo, eu devo ouvir com toda atenção essa mensagem, porque pode ser que na graça e na misericórdia de Deus, hoje seja o dia da salvação. Tal sondagem como essa é crucial para o destino da alma de qualquer pessoa. Então você precisa fazer essas perguntas cruciais, sondar o seu próprio eu, o seu próprio interior, sua alma. Se essa passagem, por outro lado, fosse apenas uma passagem rememorativa, para você relembrar algo, eu aprendi certa vez que a salvação é pela fé em Cristo, e eu fui salvo quando criei em Jesus, e você vai apenas relembrar essas coisas que você já aprendeu outrora. Então, mesmo que fosse uma passagem rememorativa, ela teria, em primeiro lugar, a função de informar, e só depois a memória seria direcionada para as verdades da salvação pela fé em Cristo, pois para rememorar é necessário, primeiro, receber um comando verbal ou escrito sobre algum assunto ou acontecimento específico que requer alguma informação preliminar. Então eu digo assim para você: lembrem, meus irmãos, que a fé é somente por meio de Jesus. Vocês só vão lembrar porque eu estou informando a vocês. E quando eu estou informando a vocês, eu estou anunciando a verdade da salvação em Cristo Jesus, unicamente em Cristo Jesus. Então, se é uma mensagem informativa, é uma mensagem evangelística. Se é uma mensagem ou uma passagem para os crentes rememorativa, é uma passagem evangelística em essência, porque vocês precisam da informação para poder rememorar as coisas. Às vezes, nós somos chamados a rememorar algo através da visão que temos de alguma coisa. Então, você vê algo e aquilo te traz a lembrança algumas coisas, porque estão relacionadas, ligadas. Você olha para uma paisagem específica e você lembra: eu já estive aí, eu passei bons momentos aí. Eu lembro que eu andei por essas ruas, eu estava com minha esposa, com meu esposo, meus filhos, etc., com a minha namorada, com amigos, e eu estive nesse lugar, eu entrei nesses lugares, e você, por uma imagem, você começa a rememorar algumas coisas. Ainda assim, irmãos, nós precisamos da informação para rememorar. A imagem é a informação. E às vezes essa rememoração de fato ela vem por meio de imagens. Por exemplo, nós somos chamados ou informados, por outro lado, a rememorar a morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados durante a cerimônia da ceia do Senhor. A própria presença do pão e do vinho é uma informação que nós temos.
E quando você olha para os elementos, para o pão e o vinho, quando você vê a mesa de Cristo, quando a cerimônia da ceia está acontecendo e aquela imagem vem aos seus olhos, irmãos, aquela imagem, ela é informação. E ela lembra você, sem palavra, que Jesus Cristo morreu por você no Calvário. Ele pagou o preço pelos seus pecados no Calvário. Uma imagem, uma mesa, vinho, pão, a cerimônia, essas coisas fazem com que você rememore. Mas em tudo há necessidade de informação. Em tudo, algo precisa ser dito para que um resultado aconteça. Bem, eu acredito que todo pregador ou pastor tem o dever de pregar apelando para o arrependimento e a salvação, como se pregasse para pessoas não convertidas. Mensagens que chamam o pecador para ir aos pés de Cristo são sempre bem-vindas e podem, inclusive, surpreender muita gente. Já aconteceu muitos casos, irmãos, de pessoas que estavam na igreja há um longo tempo e não eram crentes. Mas depois, na igreja, que ouviram o evangelho da salvação, creram no Senhor Jesus. Na verdade, isso já aconteceu com pastores. Pastores, irmãos, eu não estou falando de crentes que estão sentados no banco, mas pastores que se sentiram um dia chamados e nem sequer eram convertidos, quanto mais chamados. E durante 10 anos ministraram e pregaram a palavra. Mas num certo momento nos seus ministérios foram tocados verdadeiramente pelo poder de Deus e creram em Jesus e foram salvos. Então nunca é um desperdício pregar mensagens de salvação, irmãos. Nós também não costumamos duvidar da salvação dos ouvintes da nossa igreja. Então você olha para a igreja e diz: todos são crentes em Cristo Jesus. Mas, irmãos, o fato é que nós precisamos questionar muitas vezes a própria salvação das nossas ovelhas. Porque nós não somos Cristo, não conseguimos ver o interior, sondar a verdade, nós só conseguimos pregar e ouvir a resposta. Mas não conseguimos filtrar se há verdade e sinceridade em tudo isso. Mais uma vez, por causa disso, a pregação é necessária. Tem uma outra coisa. Nenhum homem conhece o íntimo do coração das pessoas. Eu não sei se as pessoas estão sendo sinceras em sua profissão de fé, na sua conduta diária como cristãos. Há milhares de casos de falsos crentes que acabaram por abandonar a igreja do qual faziam parte. Passaram tempos na igreja e depois simplesmente foram embora. Deixaram a igreja, e não porque foram para outra igreja, não porque mudaram de cidade, mas porque abandonaram a igreja ou a fé que supostamente alegavam ter. E eram membros da igreja. Então, há casos assim, meus irmãos. Muitos pecadores já foram salvos ouvindo mensagens como essa. Não eram crentes, mas eram membros da igreja e se tornaram cristãos quando já estavam há anos arrolados como membros de uma igreja local. Em outras palavras, a verdade é que para todos, aquele não crente era um verdadeiro crente em Cristo Jesus, porque um dia ele fez uma profissão de fé na igreja ou foi batizado e todos acharam que ele era um crente por causa disso. E é assim que nós vemos exteriormente. Mas interiormente, só Deus pode fazer essa penetração na alma e sondar se uma pessoa é realmente salva ou não. É um crente genuíno e verdadeiro e sincero ou não. Essa é uma operação do Senhor. Nós devemos, por isso, sondar o nosso próprio coração. Às vezes, as palavras de Cristo, de que há lobo em peles de ovelhas, são desconsideradas no nosso meio. Cristo disse claramente: no meio de vós haverá lobos devoradores.
Ele está falando à igreja, no meio da igreja, no meio, espalhado entre os cordeiros, haverá lobos devoradores, e nós não damos muita conta disso. Jesus também disse que o joio crescia junto com o trigo, sendo difícil distingui-los sem cometer erros. Então está ali um crente, um descrente, um crente, um descrente, e ninguém sabe, no final das contas, quem é ou não é um crente verdadeiro. Mais uma vez, porque nós não temos esse poder de ver além dos nossos olhos. Então, mensagens como essa são muito valiosas para a igreja, irmãos. Jesus também disse: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Em outras palavras, não devemos desconsiderar a possibilidade de que há descrentes no meio do povo de Deus. Então, nunca pense, irmãos, que a igreja local, esta igreja, qualquer outra igreja local, ela é um lugar onde todos que são membros são verdadeiramente convertidos. Às vezes não são. Eu creio que nós aqui já tivemos e praticamente toda a igreja local já teve decepções assim, em que pessoas que pareciam crentes, que se diziam crentes, que cooperavam na igreja, no final se mostraram como descrentes e ímpios e pessoas não regeneradas, não salvas. Eu já conheci muita gente assim, já pastoreei gente assim. Pessoas que estavam ali na frente da obra. E sabe qual foi o fim delas? Sair em procissão carregando uma imagem de gesso. Imaginem aí. Anos e anos no banco da igreja, contribuindo, ajudando, trabalhando ativamente na igreja, e depois mostraram-se falsos cristãos e foram idolatrar, adorar falsos deuses e sair cantando para ídolos em procissão na Igreja Católica Romana. Mas eu quero concentrar nosso olhar agora, irmãos, depois de mostrar a vocês que é preciso pregar mensagens assim para igrejas como a nossa. Eu quero concentrar o nosso sermão sobre esses dois versos, porque essa passagem em si mesma, ela já é suficiente para a reflexão da igreja pelas verdades intrínsecas que estão aqui. Eu quero tratar de algumas delas essa noite. Vamos começar com a pergunta do carcereiro, a pergunta mais importante do mundo. Que devo fazer para ser salvo? Você já se perguntou isso? Talvez você seja um crente, tá? Eu espero sinceramente que todos sejam crentes aqui essa noite. Mas você já se perguntou isso antes de ser crente? Quando você não era crente ainda, você deve lembrar, se você não é um crente muito antigo, você deve lembrar de quando você era um descrente. E quando você estava sem Cristo e sem Deus no mundo, como diz Paulo aos Efésios. Houve um tempo que nós estávamos sem Cristo e sem Deus no mundo. Então, nessa época, você já havia se perguntado: o que devo fazer para ser salvo? O que é necessário para obter a salvação, para herdar a vida eterna, para ir para o céu, para ser salvo da condenação do inferno, para estar com o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus? O que devo fazer para ser salvo? Irmãos, essa é a pergunta mais importante de todos os tempos. E ela foi feita por um carcereiro. Um carcereiro. Essa pergunta é tão valiosa porque ela trata do destino eterno do homem. Você pode ter muitas perguntas. Você deve fazer muitos questionamentos na vida. No seu trabalho, tem muitas perguntas importantes que você precisa responder, que você precisa conhecer a resposta delas. Mas eu garanto para vocês, irmãos, nenhuma delas, por mais importante que seja, por mais valiosa que seja, é tão importante quanto essa. Essa é a maior de todas as perguntas da história humana. O que fazer para ser salvo? Esse carcereiro, irmãos, ele é um retrato fiel da humanidade. Ele não era salvo.
Ele era um homem perdido, sem Deus no mundo. Ele queria ser salvo, ele queria saber o que fazer para ser salvo. E assim é o homem. Pense um pouco nos seus parentes próximos, de primeiro grau, de segundo ou terceiro grau. Pense na condição espiritual em que eles se encontram. Eles são verdadeiramente pessoas salvas, eles já servem a Cristo, eles se renderam à fé no Senhor Jesus, eles já têm o Evangelho como uma porção da sua vida, como é a vida dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus filhos, seu cônjuge, como é a vida dos seus primos, dos seus tios, dos seus avós. Pense na sua família, pare um pouco e pense. Essa pergunta já foi feita por eles. Eles já se questionaram o estado de sua alma, se são verdadeiramente salvos ou não. Você provavelmente saiba melhor do que eles alguns desses estados. Talvez você tenha parentes que claramente não são salvos, não são crentes, renegam a fé, não se importam com as coisas do alto. O retrato fiel da humanidade. Seus amigos são assim. No seu trabalho, você está rodeado de pessoas ímpias, descrentes, não salvas. As pessoas que circulam e que passam pela sua vida diariamente, a maioria delas são pessoas não salvas. O carcereiro representa, irmãos, esse retrato da humanidade sem Deus. Nós somos um povo pequeno. Os eleitos de Deus, os homens e mulheres salvos, remidos pelo Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, eles são um povo pequeno. Veja esta igreja local, como há poucas pessoas ainda. Olhe para outras igrejas locais. Veja as igrejas locais de Teresina. Junte todas elas, irmãos, e veja o percentual de cristãos que há nesta cidade, em comparação com o número de habitantes. Teresina possui quase 900 mil, creio que já mais de 900 mil habitantes. Quase 1 milhão de pessoas moram aqui nessa cidade. Quantos cristãos verdadeiros, homens salvos, convertidos existem aqui? É pouquíssimo. A maioria das pessoas é como carcereiro. Não salvas, que estão caminhando para o fim, para a sua destruição, para a condenação e o juízo final. Vocês não precisam ter medo ou receio de falar estas coisas a eles, irmãos, porque esta é a verdade que eles precisam ouvir. Se eles não se arrependerem, se eles não fizerem sinceramente a pergunta do carcereiro, com sinceridade, buscando a salvação, desejando conhecer a verdade para ser salvo, se eles não fizerem essa pergunta, o destino deles é a condenação. O que foi que suscitou essa pergunta no carcereiro? A consciência que ele tinha de perdição. O que fazer para ser salvo? Ele não era salvo e ele sabia disso. Ele sabia que o seu estado era um estado deplorável de miséria espiritual, de perdição. Se você conversar com uma pessoa descrente, se você mostrar biblicamente a situação dela diante de Deus, ela vai tomar consciência de que não é uma pessoa salva. Eu tenho recebido alguns vídeos do irmão Rafael, e nesses vídeos ele faz conversas evangelísticas com pessoas, e ele vai questionando as pessoas, e as pessoas acham que a salvação está baseada nas obras que elas fazem. Eu sou salvo porque eu não faço mal a ninguém. Então eu sou salvo, eu nunca fiz o mal a ninguém, isso já é mentira. Mas considerando que não seja mentira, ele não está salvo por isso. Não fazer mal a ninguém não é salvação. E outros dizem, eu faço boas obras, eu coopero, eu contribuo, eu ajudo ONGs, eu envio recursos para organizações, eu vou ao hospital, levo remédios, eu faço coisas desse tipo. Então eu sou salvo, sou uma pessoa boa. E acham que a salvação é fazer boas obras.
estão enganadas também. Quando você mostra a essas pessoas que a salvação não é isso, que elas estão sustentadas numa teia de aranha e rapidamente essa teia vai quebrar e elas vão cair no inferno condenadas, quando você mostra biblicamente que boas obras não salvam, que os homens só podem ser salvos por Jesus Cristo pela fé, elas vão perceber que é em vão, é inútil toda a luta delas, toda a loucura que as rodeia e achar que são salvos por outra coisa senão Cristo Jesus. Quando o homem passa a ter consciência do seu estado, quando ele passa a ter consciência da sua condição diante de Deus, irmãos, ele começa a se preocupar. Outro dia eu estava lendo um livro de um filósofo famoso, e ele dizia, ele não é cristão, mas ele dizia uma verdade eterna. Ele dizia o seguinte: o homem, quando é mais novo, ele não se preocupa muito com a morte, com o destino eterno, com o inferno, com coisas dessa natureza. Ele vive a sua vida sem pensar nessas coisas. Mas, quando ele é mais velho, quando ele já sabe que se aproxima mais do dia da sua morte, por causa da idade, ele começa a pensar nessas coisas com mais seriedade. Porque ele sabe que tem pouco tempo. E se for verdade? E se houver um inferno? Ele começa a pensar nestas coisas com muito mais honestidade de alma. Essa consciência, irmãos, de pecado, de perdição, de condenação, de juízo, a condição do homem sem Deus, ela é importante para que o evangelho seja pregado. Porque quando o homem começa a entender que ele não tem outra saída senão Cristo, senão ir aos braços do Salvador maravilhoso, ele se entregará a Jesus, porque não há mais para onde ele buscar socorro, auxílio, para onde ele olhar ou correr. Só há Cristo. A única esperança é Cristo. Só Cristo traz a vida eterna. A triste situação de todo pecador, de todos eles quando vêm ao mundo, é essa situação de perdição. Isso aqui, toda a humanidade está situada nesta zona de perdição. No momento em que vão olhando para Cristo pela fé, eles vão sendo arrancados desse estado de perdição e levados para o estado de salvação em Jesus Cristo. Mas enquanto isso não acontece, a situação de todos os homens é exatamente a mesma. Perdição total. A consciência do carcereiro estava exatamente aqui, irmãos. O que fazer para ser salvo? Ele agora percebia que havia algo errado com ele. Esse homem nunca pensou nessas coisas. Provavelmente esses pensamentos jamais tinham vindo ao carcereiro. Mas quando ele viu o agir de Deus e as coisas acontecendo, ele olhou para si mesmo, para os seus pecados, para a sua condição miserável de pecador, e perguntou àqueles homens de Deus: o que devo fazer para ser salvo? Porque eu sou um homem perdido. Eu sou um homem sem Deus no mundo. O que devo fazer para ser salvo? Há um erro inerente à pergunta que ele faz aqui. O que devo fazer? Mas esse erro é perdoável aqui na pergunta, porque o carcereiro, a mentalidade humana, é que a salvação é uma conquista. Você faz algo para receber em troco alguma coisa. É uma troca, na verdade. É um trabalho. Eu faço isso e ganho isso. Não é graça. Graça não é isso. Graça, você não faz nada. Recebe apenas, sem nada ter feito. Na verdade, graça é favor imerecido. É algo que você recebe sem merecer. Você não vai receber a graça de Deus porque você não fez nada, mas é uma pessoa boa, merece. Não. Graça é Deus dar algo que você não merece. Mas Ele dá, porque Ele é bom, é gracioso. Então as pessoas imaginam que
Ser salvo significa fazer alguma coisa. Veja como o carcereiro diz exatamente isso. O que devo fazer? Eu faço qualquer coisa para ser salvo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar promessas para ser salvo? Eu tenho que dar dinheiro para ser salvo? Eu preciso fazer uma obra grande de caridade para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? E a palavra do apóstolo é simplesmente crer. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Tudo gira em torno da pessoa de Jesus Cristo, irmãos. Crer nele é o primeiro ponto. O evangelho é gratuito. É de graça. Não custa nada. Para nós, para Cristo, a vida. Para nós é de graça. Crer não é nenhuma ação que nos gere qualquer tipo de esforço. Para você levantar de uma cadeira, você faz um esforço físico, você faz alguma coisa. Crer é menos do que isso, irmãos. Crer é menos do que estender a mão para pegar algo. Porque quando você estende a mão para pegar algo, você faz um ato, um esforço, um movimento, você faz alguma coisa. Crer está aqui, na sua mente e no seu coração. É você olhar para o Salvador, Jesus Cristo, confiar nele, amá-lo, crer que ele morreu na cruz pelos seus pecados, e isso é suficiente. Nada mais do que isso. Quanto esforço você fez para crer em Jesus? Quantas gotas de suor derramaram do seu rosto para que você cresça em Jesus? Quando você faz um trabalho físico, você se esforça, você fica suado, você pinga suor, mas para crer você não precisa fazer nenhum esforço, não precisa fazer nada, precisa apenas confiar. Confiar nele. Nada mais do que isso. Irmãos, o evangelho ele é extraordinário, irmãos. Ele é maravilhoso. Ele é diferente de todas as religiões que existem no planeta. Tudo no evangelho é diferente. No evangelho, Deus em Cristo Jesus morre. Nas outras religiões, nenhum dos seus heróis sofre o que Cristo padeceu e sofreu. Todos são exaltados, foram para o céu, subiram em carruagens. Cristo foi ao fundo do poço, ao inferno. A Bíblia diz que ele desce à mansão dos mortos, como diz também o credo. O evangelho é diferente de tudo. E aqui é a resposta dos apóstolos ou de Paulo. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa. A fé, ou o crer, é um dom de Deus. Paulo diz aos Efésios, a fé não vem de vós, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. E a fé é aquilo que você recebe para a salvação. É o que Deus dá para que você olhe para Cristo com outros olhos. É como se Deus ele revelasse a Cristo exatamente como ele é para você. E então você passa a ver ele plenamente e crer nele plenamente, de todo o seu coração. Se você não recebe o dom de Deus para crer, você nunca poderá crer. Porque a fé não é algo humano, não é algo que vem dentro de nós. Não é uma coisinha que está escondida em nosso coração, em algum lugar, e você tem que achá-la, inventá-la. A fé não é isso, irmão. A fé é de fora, é do alto. A fé não é de todos, diz a Bíblia. A fé é dom de Deus, é dádiva divina, você recebe. Por que você não creu antes? Por que muitas vezes o evangelho foi pregado para você e você não creu? Por que aquela pessoa que hoje é crente e você conhece, muitas vezes ouviu o evangelho e recusou, e brincou com o evangelho, e fez chacota com os crentes,
não deu nenhum tipo de atenção à Bíblia. Mas um dia, do nada, a mesma Bíblia, o mesmo Evangelho, o mesmo Salvador Jesus foi aceito por aquela pessoa, porque ela creu naquele Salvador. De onde veio isso? Onde estava essa fé? Por que ela não creu antes? Porque ela recebe o dom de Deus para crer. Enquanto esse dom não for dado do alto, ela não pode receber a Cristo como Salvador, nem desejá-lo, nem se interessar por ele. Porque a fé é dom de Deus. O objeto dessa fé sempre é Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o filho de Maria. Ele é filho de José, o carpinteiro. Ele é homem, irmãos. É aquele que foi pregado por toda a região da Judéia naqueles primeiros dias do século I. E somente Jesus pode ser o substituto adequado e perfeito dos pecadores. Somente ele, Jesus, o filho de Maria, homem, somente ele poderia ser pregado naquele madeiro, visto que ele é plenamente humano. E nos planos de Deus, o homem só poderia ser salvo se um sacrifício igualmente fosse feito em substituição. Um anjo não poderia ser o objeto da nossa fé, porque um anjo não é um homem, um ser humano. Então, para pagar o preço do nosso pecado, era necessário que Jesus, Deus Todo-Poderoso, se fizesse carne, se tornasse homem, assumisse a natureza humana. E como homem, ele fosse para o madeiro, pregado no madeiro, porque aquela morte é a nossa morte. Ele morre pelos nossos pecados, carrega os nossos pecados. E somente Jesus, homem, poderia fazer isso, irmãos. Ninguém poderia cumprir este sacrifício de maneira tão perfeita e aceitável aos olhos de Deus. Nenhum outro homem na terra, nenhum bebê, pegue um bebezinho, pegue um recém-nascido, tire do ventre um recém-nascido e diga, este será um sacrifício pelos nossos pecados, porque é puro, é inocente. Esse sacrifício não tem valor algum, porque você vai matar um pecador. Um bebê já é um pecador aos olhos de Deus. Ele nasce com o pecado original dos nossos pais, Adão e Eva. Davi diz, em pecado me concebeu minha mãe. Nenhum homem na face da terra é um substituto adequado para nós, a não ser Jesus. É por isso que Paulo diz, crê no Senhor Jesus. Não é outro homem, não é outro Senhor, mas é em Jesus. Ele é ungido de Deus, por isso ele é chamado aqui de Cristo, o Messias em hebraico, o ungido de Deus para a missão da salvação. O homem que Deus separou, preparou para enviar como ovelha ao matadouro, como diz Isaías capítulo 53. A mão de Deus conduzia seu filho para o madeiro para morrer em favor do nosso favor, em favor do seu povo. Ele foi ungido, irmãos, exatamente para isso. Assim como os reis eram ungidos e depois coroados para reinar, Cristo foi ungido por Deus para a missão de salvar o seu povo dos seus pecados. E ele também é o Senhor, como diz a passagem, crer no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. E aqui nós contemplamos a sua plena divindade. Jesus é o Logos divino. Ele é aquele Deus único que se fez carne e habitou no nosso meio, como diz o apóstolo João. Ele é a segunda pessoa da Trindade Santa. Aquele a quem nós devemos total obediência e lealdade. Deus vivo. Assim, meus irmãos, quando
Surge a pergunta do carcereiro. E a resposta imediatamente do apóstolo Paulo. Que devo fazer para ser salvo? E Paulo então diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Paulo estava dizendo a esse homem todas estas verdades acerca do Senhor Jesus. Que é necessário crer para a salvação. Crer em Jesus, o Cristo, o Senhor, para ser salvo. Nenhuma obra é requerida do homem. Nenhum esforço nos é solicitado. Nenhum dote nos é solicitado. Você precisa crer nele, confiar nele, obedecê-lo, segui-lo como ele o chama a ser um seguidor, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Sabe, irmãos, é exatamente esse evangelho que cada um de nós, cristãos, deve pregar às pessoas que não são convertidas, aos nossos familiares, aos amigos, aos colegas de trabalho. E não nos silenciarmos, ficarmos emudecidos diante das pessoas. Nós devemos anunciar a bendita salvação em Cristo Jesus. E lembre, irmãos, essa simples palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Apesar de serem simples palavras, elas podem ser tão poderosamente usadas pelo Espírito de Deus. E que você passará a ver amigos, parentes e pessoas salvas, remidas pelo sangue de Jesus. Eu contei outro dia para vocês a história de Spurgeon apertando parafuso, pregando e alguém apertando parafuso lá em cima do telhado e foi convertido com uma palavra. Creia que Deus pode usar você como instrumento. Se você pregar tão somente a Jesus Cristo às pessoas, como instrumento de salvação para muitos homens. Na semana passada eu estava lendo sobre a biografia de um dos nossos antepassados batistas, chamado Wayland. E ele, na biografia dele, não é ele que narra os fatos, mas um biógrafo escreveu e disse, ele batizou durante seu ministério 1.600 pessoas. Que número alto, irmãos. Século XIX. Que número alto de convertidos. Imagine uma igreja de 1.600 pessoas. Ao longo da sua vida, do seu trabalho como ministro do Evangelho, ele batizou 1.600 almas. Quantas almas nós, cristãos, já, como instrumentos de Deus, ganhamos para Cristo? Você já pensou nisso? Quantas pessoas servem a Deus por meu intermédio? Timóteo dizia, Paulo é meu pai na fé. E Paulo dizia que Timóteo era seu filho na fé. A expressão é, Paulo foi o responsável pela conversão de Timóteo a Cristo. É isso que significa. Quantas pessoas nós temos na nossa lista? Isso mostra, irmãos, pelo menos a nossa intensidade como evangelistas, como pessoas que se importam em pregar a Cristo. Porque a igreja do nosso tempo vive uma época que parece que a evangelização não faz mais parte da nossa vida como igreja. Parece que a vida da igreja hoje é apenas vir ao culto, ouvir uma pregação, um estudo e voltar para casa. Parece que você apenas tem a obrigação de ser edificado na fé, de crescer no conhecimento de Cristo, mas não tem a obrigação de pregar a Cristo às pessoas. Parece que as pessoas hoje vivem com essa mentalidade. Mas isso é diferente da mentalidade do primeiro século. Atos dos Apóstolos, leiam esse livro. Isso é uma injeção de ânimo para que a igreja pregue o Evangelho. Veja, no decorrer dos séculos da história da igreja, como sempre o povo de Deus teve um alto empenho em pregar as verdades de Cristo. Todos nós devemos olhar para nós mesmos, não para o próximo, mas agora para nós mesmos, e começarmos a mudança em nós mesmos, começarmos a pregar nós mesmos às pessoas, a chamar as pessoas ao arrependimento,
chamar as pessoas a Cristo, a levá-las a fazer a pergunta do carcereiro. Isso é a igreja. Nosso papel como igreja. Nós não estamos aqui num teatro, em que vocês sentam para assistir um espetáculo, uma peça, e depois vão embora para trabalhar durante toda a semana e domingo ir para uma nova peça de teatro. Aqui é a reunião da adoração, da pregação da palavra, mas a nossa vida cotidiana deve ser um reflexo do que nós aprendemos na palavra de Deus semanalmente do púlpito da igreja. E pregar, evangelizar, é parte do ensino, da necessidade, da orientação das Escrituras. E nós devemos fazer isso. Talvez você esteja destreinado, fora de forma. Irmãos, não há muita coisa a fazer aqui. Veja, as coisas todas são normalmente, elas vão acontecendo de maneira muito natural. Veja a evangelização destes homens. Eles simplesmente falavam de um Salvador. Talvez você tenha vergonha disso. Talvez você não tenha coragem de falar de Cristo. Hoje, as pessoas trazem a Bíblia aqui. Eu não tenho nada contra a Bíblia no celular, porque é útil. Mas eu gosto também dessa daqui. Porque aqui mostra a minha identidade. Sem que eu diga uma palavra. Lembra da ideia da imagem que eu falei agora há pouco? Se uma pessoa olha para mim assim, eu não preciso, ninguém precisa dizer que ali é um pregador, é um crente. Porque a imagem vai dizer isso. A imagem mostra. Mas as pessoas hoje parecem que têm vergonha de demonstrar sua identidade, de ser cristão, de falar de Jesus, da salvação. É o nosso chamado, igreja. Pregar o Salvador maravilhoso, Jesus Cristo. Nós não somos chamados para falar dos filmes da Netflix. Não somos chamados para contar histórias de outras coisas para as pessoas. Nosso chamado é pregar o Evangelho, é falar do Salvador para as pessoas. Faça isso semanalmente. Você não precisa passar o dia inteiro evangelizando, mas você tem que evangelizar durante o dia. Você vai trabalhar, vai fazer suas atividades, vai falar de outros assuntos, mas o Evangelho tem que ter um lugar na sua vida, a pregação tem que ter um lugar na sua vida. Então, treine fazer isso. Treine falar de Jesus para as pessoas. Pergunte às pessoas, comece um diálogo. Você é salvo? Pergunte isso. Espere a resposta. A resposta vai te ajudar a continuar a conversa. Talvez ela diga, eu sou salvo. E você pergunta, como é que você sabe disso? Veja, começou. A resposta dela agora vai ser crucial. Ela vai dizer, porque eu sou boa. Não faço mal a ninguém. As mesmas respostas de sempre. E aí você vai provar na Escritura que não é como ela pensa. É isso que você tem que fazer. Se você não tiver palavras, o diálogo for tenso e você não souber explicar, diga assim, eu sei de uma coisa. Você precisa crer em Jesus para ser salvo. Jesus é o único Salvador. Creia nele. Arrependa-se dos seus pecados. Pronto. Você evangelizou. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Porque mesmo na prisão, os nossos exemplos na Escritura, os apóstolos, Paulo, o seu companheiro Silas, eles não perdiam tempo. A palavra de Paulo a Timóteo foi: prega a palavra a tempo e fora de tempo. Não há situação especial, não há situação a tempo e fora de tempo. Tomem isso, irmãos, com carinho, com amor e ponham em prática. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar. Curve sua cabeça mais uma vez. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, pelo culto,
Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por nos lembrar tantas coisas boas, pela pregação da tua palavra, pelo ensino. Senhor nosso Deus, bendito Deus, faça de nós, Senhor Deus, um povo que tenha grande interesse na tua palavra e em pregar a tua palavra aos outros. Ó Deus, tu pode nos tomar em tuas mãos, Senhor Deus, e nos fazer agir de maneira grande e poderosa para trazer muitas almas à salvação por meio de Cristo. Retire de nós, Senhor Deus, o temor, o medo, a covardia, qualquer coisa que nos atrapalhe, Senhor Deus, na tarefa de pregar o Evangelho. Faça isso, Senhor Deus, para o louvor da tua glória, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, o Salvador.